Muito bem, meninos e meninas, chegamos para mais uma maravilhosa aulinha de geografia. É, Caderno 3, vocês estão ligados já, né? Nós vamos começar também a unidade 3, tudo está de 3 em 3. E a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre América do Sul. Sim, América, a parte mais do sul, onde nós moramos, vivemos, onde nós amamos, mal mais ou menos. Enfim, é, nós falamos essas semanas agora, essas primeiras semanas de agosto, sobre América Central, certo? Trabalhamos, tivemos provas, tivemos uma série de paradinhas aí. E agora chegou a hora de nós falarmos sobre a América do Sul. Então a gente vai começar a unidade 3, depois a gente chega na unidade 4 e aí a gente vai chegar no livro 4. Mas antes disso, nossa parada é aqui, América do Sul. Então a gente vai começar a falar sobre alguns aspectos naturais e demográficos. Lembrem-se que quando nós falamos de demográficos, demografia, demógrafo, enfim, está falando de população. Então a gente vai falar de aspectos naturais, clima, relevo, vegetação, hidrografia, essas paradas aí. E também da população, digamos, de como a população está distribuída, a questão de etnia, enfim, alguns aspectos bem interessantes sobre a população da América do Sul. Começando pelos aspectos naturais, a América do Sul é formada por 12 países e a Guiana Francesa. A Guiana Francesa ela não é um país, a Guiana Francesa é uma possessão ultramarina da França, certo? Ou seja, a Guiana Francesa é uma parte da França aqui na América do Sul, tanto é que lá, por exemplo, eles são governados pela França, obviamente, e lá circula euro, certo? Lá a moeda que circula lá no país não, no território da Guiana Francesa, é o euro, porque é o euro que circula na França, a França está na Europa, enfim, vocês entenderam. Que é. De qualquer forma, são 12 países, tá? Mais o território da Guiana Francesa. Obviamente que nós aqui do Brasil nós somos o maior país, pega, porra. Nós somos o maior, o mais bonito, o mais corrupto. Nós somos o maior, tá? Essa porção da América ocupa uma área de 17.850.568 quilômetros quadrados. É coisa pra caramba. Nós temos aqui como limite, né? O Oceano Pacífico, que está a oeste, Oceano Atlântico a leste, ao sul nós temos ali o Mar do Caribe, desculpa, ao norte, o Mar do Caribe e tudo mais, e também parte do Oceano Atlântico e ao sul a Antártida, ok? Então está aqui este pequenino mapa, mostrando aqui o Brasil e os demais países da América do Sul. Percebam que apenas Equador, bem aqui, ó, e o Chile são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Os outros, ó, todos, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Bom, a Argentina aqui um muro resolve isso, mas tudo bem. Todos eles fazem fronteira com o Brasil, exceto Equador e Chile. São os diferentões, não querem se misturar. Brincadeira. Temos um jogo rápido aqui para vocês fazerem. Vocês vão fazer essa atividade, tá? Mas é para fazer, cabeçudos. Vocês estão meio devagar. Parece Marizia de Poço. Então é para fazer, para mandar foto lá no grupo, no PV e para interagir, sabe? Bora fazer um negócio bacana. Se vocês não fizerem isso aqui, quem perde são vocês mesmos. Porque vocês não, digamos, vão testar se de fato vocês aprenderam ou não. Tá? Então façam. Se tiver errado, a gente corrige, te ajuda, a gente dá aquele toque bacana para vocês irem acertando essas e outras questões, ok? Falando um pouco de geologia, geomorfologia e hidrografia, quanta ia. Olha, o relevo da América do Sul é formado por planaltos, planícies e montanhas recentes, tá? É bom que vocês entendam o seguinte, quando a gente fala de montanhas recentes, a gente tem que entender o seguinte, que existe o tempo cronológico, esse tempo do relógio, né, das horas, tic-tac e tal, que passa rapidão, e existe o tempo geológico, que é muito mais lento se comparado com o tempo cronológico. Então, quando a gente fala de montanhas recentes, a gente não está falando tipo de montanhas que surgiram há 10, 20 anos. A gente está falando de montanhas que surgiram há milhões de anos. Por quê? Você tem que levar em consideração que o planeta Terra, segundo estimativas, tem ali mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. E se essas montanhas surgiram só há poucos milhões de anos, geologicamente falando, é recente, certo?
É claro que se a gente for comparar no tempo cronológico, nosso tempo de vida, milhões de anos é uma eternidade. Mas nós estamos falando, neste caso, de tempo geológico, ok? Na porção oeste, encontramos a Cordilheira dos Andes, que se estende de norte a sul, passando por vários países da região. Como já foi trabalhado, esse relevo foi formado pelo choque entre as placas sul-americana e dinástica. A gente já falou sobre isso, de fato. As placas tectônicas, elas se movimentam, desculpa, elas se movimentam sobre o magma, e ao se movimentarem, elas podem se chocar, elas podem ali, digamos, se movimentar lateralmente, ou elas podem se separar. Cada um desses movimentos vai gerar uma consequência aqui na superfície. Entre elas, nós temos o surgimento das montanhas quando essas duas placas se chocam. No caso, a placa sul-americana e a dinástica se chocam. O resultado é que uma delas afunda em direção ao magma, enquanto a outra sobe. Essa placa que sobe, ela acaba, de certa forma, entre aspas, empurrando o solo para cima, e como resultado nós temos a formação dessas montanhas aqui. Isso aqui é a vista de Santiago, capital do Chile. E aqui no fundo a Cordilheira dos Andes. Cara, deve ser muito bacana estar por aqui. Um dia, quem sabe. Preciso de vocês. Se vocês curtirem, compartilharem, dê seus... Aliás, um salve pro Cauã, pro Cauê, um salve pro Rubens, um salve pra Letícia, pra Eloane, pra Fernanda, pro Matheus, pro Vitor, pro Valente. Deixa eu ver quem mais. Para as Emilys, Lohane, Vitória e Cardoso. Quem mais aparece na aula? Para Paulinha, pro Everton, um salve para, meu Deus, eu vou acabar, já fiz bobagem, que eu vou acabar esquecendo de alguém. Um salve para quem mais que eu ainda não falei. Isso os que participam da aula. Chiquinho, Juliana, Julianas, né? Para as duas Julianas. Para Sâmia. Quem mais aparece na aula? Quem mais é frequente na aula? Eu já estou fazendo bobagem, que eu devo ter esquecido de alguém. Enfim, coloque nos comentários quem eu esqueci. E um salve para vocês. Muita saudade de vocês, mas em breve parece que a gente vai se ver, né? Parece. Enfim, vamos lá. Então, assim, essa aqui é a formação de montanha. Então, quando a gente fala de relevo da América do Sul, obviamente que o que salta aos olhos logo de cara é a Cordilheira dos Andes, porque é uma cadeia montanhosa muito famosa, muito, sabe, imponente, e que pega praticamente toda a costa oeste, tá? A costa oeste da América do Sul. Mas nós também temos algumas planícies, sobretudo no Brasil. Nós temos também planaltos aqui na parte mais ao norte da América do Sul. Então o nosso relevo ele é bem distribuído. Aqui, ó, a gente tem um mapa. Deixa eu ver o que fala aqui primeiro. As planícies são encontradas na área central, nas porções litorâneas, ou seja, próximo do mar, com destaque para as planícies amazônicas, Platina e do Orinoco. Por último, os planaltos são encontrados principalmente na porção leste, com destaque para os planaltos brasileiros e das Guianas. Leste, bom, se está falando dos planaltos das Guianas, então ele também está falando de norte e não somente de leste. Por isso que ele colocou principalmente no leste, mas não somente no leste, ok? Olha, como eu falei, ó, parte mais ao norte da América do Sul, ó, Planalto das Guianas, aqui é a Cordilheira dos Andes, essa região mais alta. Esse mapa aqui, galera, é um mapa de altimetria. Então, o que acontece? Vocês veem essas cores aqui, ó, e quanto mais clara for a cor, mais baixo é esse terreno, quanto mais escura for a cor, mais alto é este terreno. Portanto, perceba que, ó, a Cordilheira dos Andes é a parte mais alta, mais elevada de todo o território da América do Sul. Nós temos aqui nessas partes mais verdes, ó, terrenos que são ligeiramente baixos, ó, tá? Ou seja, planície amazônica. Planícies são terras que são mais baixas, elas não são depressões, ou seja, elas não são terras muito baixas, elas são terras apenas que, na verdade, não é nem que elas são baixas, elas são planas. São terras que não têm nem grandes elevações e também nem grandes profundidades. Planície vem de plano de reto. Ok, que aqui não é um terreno reto 100%, mas é um terreno, como eu disse, que não temos grandes elevações e nem grandes profundidades. Aqui a área que se destaca dos planaltos da Guiana, mais ao norte, e aqui o planalto brasileiro, tudo bem? Que também está nessa parte mais central do Brasil, aqui pegando o centro-oeste e um pouquinho aqui da região sudeste do Brasil, ok?
E a planície platina, que também é outra grande planície, grande, grande planície do Brasil, tá? Descendo um pouquinho mais, vamos falar da hidrografia, tá? A hidrografia quanto à hidrografia, essa porção da América abriga importantes bacias hidrográficas e reservatórios de águas subterrâneos. Entre as principais bacias hidrográficas destacam-se, obviamente, a Amazônia, a Platina e a do Orinoco. Orinoco e Tunico. Bobagem. E é claro que a bacia amazônica ela vai ter um destaque importantíssimo aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de Amazônia, cara, a gente fala muito de floresta. Muita gente fala logo, fala de Amazônia associando logo a vegetação, a floresta, a quantidade de vida, de plantas, enfim. Mas é importante lembrar que a Amazônia também é detentora da maior bacia hidrográfica do mundo, é a maior quantidade de água doce líquida do mundo, né? Então é uma área que, assim, quanto a quantidade de água, quanto à hidrografia, é uma área importantíssima, uma área que, mano, tá, o mundo olha pra cá, o mundo olha pra nós, pra gente, a gente tá aqui, né? Com uma fome, com uma vontade de ter isso pra eles, cara, porque assim, você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo condições, reservas naturais, inclusive reservas de água, como a Amazônia. Eu costumo dizer para vocês que é bom, tomara a Deus, que não haja uma terceira guerra mundial, porque se houver, um dos motivos provavelmente vai ser a água. Daqui a alguns anos nós vamos ter grandes conflitos pela água. Nós já temos, na verdade, algumas regiões desérticas da África, do Oriente Médio, enfim, pelo controle de fontes de água, de mananciais. Só que esses conflitos ainda não atingiram proporções globais. Se chegarem a esse ponto, mano, nós vamos ser um dos principais alvos, talvez o principal alvo, porque, como eu disse, a quantidade de água doce, a quantidade de água potável que nós temos aqui, tanto na superfície quanto no subterrâneo, é gigantesca. Então, assim, ia ser meio ruim pra gente, né? Ia ser ruim pro mundo todo, mas pra gente, seria bem complicado. Enfim, a gente vai ter que botar nosso histórico de atleta pra valer. Tá bom, chega de bobagem. A bacia amazônica está lá no norte da América do Sul. Norte da América do Sul. É meio. Mas é isso mesmo, certo? Isso que eu já falei. Essas bacias são responsáveis pela formação de massas de ar carregada de umidade oriunda. Tá legal isso aqui. Existe uma coisa chamada rios aéreos. Rios aéreos, como assim? Um rio passando no céu? Mais ou menos. Vocês sabem que as nuvens elas são carregadas de uma série de coisas, partículas, enfim, e também entre esses componentes que compõem é ótimo. Entre esses componentes que dão à nuvem condição de ela ser nuvem, nós temos água, certo? Muitas dessas águas que estão lá presentes nas nuvens, né, muita dessa umidade que está presente nas nuvens, na verdade, ela é, digamos assim, como é que eu posso dizer, proporcionada pela evapotranspiração. Ou seja, as árvores da Amazônia, que são, sei lá, algumas milhões de árvores, bilhões de folhas, elas, assim como nós, elas também transpiram. No caso, a gente sua, né? Os nossos poros eles se abrem, a gente começa a suar. As árvores também elas eliminam líquido para o meio. A região amazônica é uma região muito, muito úmida. Portanto, as árvores, ao evaporarem, ao, entre aspas, suarem, certo? A partir do momento que elas passam por esse processo de evapotranspiração, elas também eliminam água para o meio, certo? Essa água ela vai sendo evaporada, ela vai subindo e vai se armazenar nas nuvens. Então, as nuvens que estão aqui no céu amazônico, elas são carregadas de muita umidade e isso, por exemplo, explica por que chove muito aqui. Na verdade, é um dos fatores. E como toda nuvem, elas são levadas pelo vento. Então, muita dessa umidade que é produzida aqui na floresta amazônica pelas folhas, através da evapotranspiração, vai para as nuvens e essas nuvens são sopradas com o vento e levadas para outras regiões. Então, a chuva que é, entre aspas, produzida e fabricada aqui na Amazônia, acaba caindo em outros locais pela ação dos ventos, porém, essa chuva ela foi, entre aspas, carregada aqui. Então, isso são o que alguns cientistas, alguns estudiosos chamam de rios aéreos, tá?
Tem alguns documentários no YouTube, tem algumas entrevistas bem bacanas. Se vocês tiverem curiosidade, é só dar uma olhadinha lá. Bota rios aéreos que vocês vão ver. É bem bacana, tá? Ó, ou rio voadores, tá bem aqui? Nem tinha visto ainda, mas enfim, ó. Rio voadores. É claro que eles não vão para todo lugar, porque, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que ela é mal, brincadeira. Ela bloqueia alguns desses rios, porque, pô, é uma gigantesca cordilheira, né? E as nuvens acabam não tendo condições de ultrapassar essa barreira. Mas mesmo assim, corta. Elas contribuem para a formação de nascentes de alguns dos rios da bacia amazônica. Inclusive o rio Amazonas, para quem não sabe, ele nasce no Peru, ele nasce fora do Brasil. Ele é um rio que vem de regime nival, ou seja, de derretimento da neve, que ao se juntar, ele entra aqui no Brasil, né, chamado de Rio Negro. Ao se juntar com o rio Solimões, né, os dois formam o rio Amazonas. Então o rio Amazonas é um rio de regime misto, tá? Para vocês que não estão entendendo porcaria nenhuma que eu estou falando, todo e qualquer rio, ele tem uma fonte, ele tem, digamos, um regime que de alimentação, ou seja, um rio, ele não simplesmente surge do nada, tá? Então, de modo geral, os rios, assim, isso simplificando bem, eles podem ser de regime nival, ou seja, de derretimento da neve, ou eles podem ser de regime pluvial, que é aquele que é abastecido pela água das chuvas, tá bom? Existem outros regimes, mas esses são os principais, os que mais se destacam, porque a maioria dos rios que nós temos no mundo são ou de regime nival, derretimento de neve, de geleira, ou de regime pluvial, abastecido pelas águas das chuvas. E o rio Amazonas é um rio de regime misto, porque o Rio Negro ele é de regime nival, ou seja, derretimento da neve lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, e o rio Solimões é um rio que é abastecido por água da chuva aqui no Brasil, tá? E quando os dois se juntam, como eu disse, eles formam o rio Amazonas, aquele belíssimo encontro das águas. Para quem não sabe, as águas não se misturam, o encontro das águas do rio Solimões e do Rio Negro, elas não se misturam por uma série de razões, entre elas temperaturas diferentes, elas têm densidades diferentes, ou seja, elas têm materiais orgânicos dentro dos seus rios diferentes, elas têm velocidades diferentes, tá? Então, esse e outros aspectos fazem com que esses rios, apesar de eles estarem juntos, eles não se misturam. Você vê que a água do Rio Negro fica de um lado, a água do Solimões fica de outro, e assim fica por muito, muito tempo, até que, dado momento, digamos, esse fenômeno se desfaz, entre aspas. Olha, aqui a gente está falando sobre o quê? Isso aqui é... Ah, tá. É só ler aqui, né, Pateta? Tá bem aqui dizendo deserto, e eu olhando pra cá. Cara, a gente tem aqui, ó, alguns desertos. É uma questão meio preocupante isso aqui, porque a América do Sul, ela tem alguns desertos. Na verdade, a princípio está aparecendo só esse aqui, ó. O do Atacama, que fica no Chile. Deserto do Atacama no Chile. Mas nós temos aqui, ó, aqui no Nordeste e aqui nessa parte mais ao sul da América do Sul, inclusive quase pegando um pouquinho de Brasil, até pegando de certa forma. Nós temos áreas que são sujeitas à desertificação, ou seja, áreas que podem vir a se transformar em desertos, ou seja, são áreas ali que é muito seco, chove muito pouco e se não for feito nada para que as coisas, digamos, sejam não revertidas, mas melhoradas ali, né? Nada por parte do governo, claro, essa área ela corre sério risco de desertificação. Existe até uma certa preocupação com a Amazônia. Pô, a Amazônia tem tanta árvore. Sim, cara, tem muita árvore aqui, é verdade. Muitas e muitas, muitas. Só que é importante lembrar que o desmatamento não para aqui. Todos os dias são derrubados milhares de quilômetros de áreas de floresta. Então, seguindo esse ritmo, em pouco tempo, o perigo de desertificação na Amazônia ele vai passar de imaginário, de lunático, para real. Então, assim, é preciso que alguma coisa seja feita para frear esse desmatamento, para fazer com que a nossa floresta seja preservada, seja mantida em pé. Vários estudos demonstram que a floresta ela é muito mais rentável economicamente em pé do que derrubada. Então, se nada for feito, esse perigo, que como eu disse agora é utópico, é uma coisa que parece até loucura, vai se tornar real. Então é bom que a gente fique esperto quanto a isso, ok? O que eu acabei de falar, rapaz, mas eu tô demais, olha isso, olha os rios aéreos que eu falei agora pra vocês, ó.
Calor equatorial evapora no Pacífico. Pera aí. Tá, vamos ver. Começa aqui, avançam, trocando umidade com a floresta, chegam nos Andes formando chuvas na cabeceira do Amazonas. Ok. Ah, bem bacana. Esse é o caminho, digamos. Olha, calor equatorial evapora no Pacífico. Esse calor evapora aqui, ó. E aí as nuvens. Tá, vamos para vocês entenderem. Bem aqui, ó. Nós temos um caminho, o início do caminho. Essas nuvens, elas são formadas em boa parte por umidade que sobe do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, desculpe, do Oceano Atlântico. O oceano, só água, claro, ele evapora milhões, bilhões, trilhões, eu não sei, uma quantidade absurda de água evapora, formando as nuvens. Essas nuvens são trazidas pelos ventos para cá, elas acabam trocando umidade com a floresta, ou seja, a floresta acaba abastecendo ainda mais essas nuvens com umidade. Parte dessa umidade se precipita aqui mesmo, mas parte dela continua carregada nas nuvens. As nuvens continuam sendo trazidas pelo vento e elas chegam até a Cordilheira dos Andes. Como elas não podem passar da Cordilheira dos Andes porque é muito alto, elas acabam precipitando aqui mesmo e isso faz com que vários rios surjam, inclusive alguns dos rios que dão origem ao Rio Amazonas. Eu falei para vocês agora há pouco do Rio Negro, mas o Rio Negro ele é formado por outros rios também. O Rio Negro é um rio muito grande que tem afluentes. A fonte principal do Rio Negro, o principal regime de alimentação do Rio Negro é o regime nival do derretimento da neve que está aqui, ó, no topo dessas montanhas. Porém, existem alguns rios tributários ou rios afluentes que vão fornecer água também para o Rio Negro, que são rios, alguns de regime pluvial, porque essa chuva que cai aqui na América do Sul, perto da Cordilheira dos Andes, acaba servindo como fonte, né, fonte, digamos, de abastecimento para a nascente de alguns rios. Essas nuvens elas não podem passar da Cordilheira dos Andes, elas continuam vindo para cá e ó, parte dessa umidade vai irrigar o sul e o sudeste do Brasil. Parte da umidade da Amazônia vai cair bem aqui. Ou seja, a chuva que ela é, como eu disse, fabricada aqui, ela cai aqui e aqui também. Então, por isso que nós chamamos de rios voadores ou rios aéreos, ok? E bem aqui fala do... ainda tem isso, cara. Se você desmatar muito a floresta, se você não, que vocês não desmatam, vocês são do bem. Continuando esse desmatamento desenfreado da floresta, esse fenômeno aqui, ó, da evapotranspiração dos rios aéreos, ele pode ser seriamente comprometido, porque você vai ter muito menos árvores fazendo esse processo de evapotranspiração, automaticamente as nuvens não vão ser abastecidas com a mesma quantidade de umidade e, consequentemente, você vai ter um número de chuvas diminuído, a quantidade de chuvas diminuída, né? E o que vai afetar pessoas aqui, ó, tá? Sem contar a gente mesmo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidão. Tá. Gente, olha, eu vou falar sobre o aquífero. Deixa eu abrir aqui de novo. Aê, Shark. Eu vou falar sobre o... Cadê? Tá aqui. Eu vou falar ainda um pouquinho aqui sobre a questão das águas, dos aquíferos. E a gente vai parar por aqui porque o vídeo está ficando longo e eu não quero fazer um vídeo muito longo, tá? Aquíferos são águas que ficam no subterrâneo. Águas que geralmente são abastecidas pela infiltração das águas que vem das chuvas. Ou seja, a água da chuva cai, ela molha o solo e boa parte dela acaba se infiltrando e formando essa espécie de depósito de água no subterrâneo. Nós temos o aquífero Guarani, que está bem aqui, tá? Que é gigantesco. E aqui no livro, deixa eu até ver, para eu não falar bobagem. Deixa eu ver, Rio Voadores, desmatamento. Aquífero Guarani. Mas que sacanagem, eles não estão falando do aquífero ou terra do chão. Mas a gente vai falar. Para só falar disso daqui, dessa partezinha aqui, tá? E a gente vai falar sobre o aquífero Alter do Chão, que é nosso, é aqui da Amazônia, do Pará. Olha, além de importantes bacias hidrográficas, a América do Sul conta também com reservatórios de água subterrâneos. Um exemplo é o aquífero Guarani, um dos maiores do mundo, com cerca de 1,1 milhão de quilômetros quadrados e um volume de 37 mil quilômetros cúbicos. Isso segundo o Ministério do Meio Ambiente.
Está localizado na Argentina, no Brasil, Paraguai e no Uruguai. No Brasil, sua área abrange do estado de Santa Catarina. Isso aqui não importa. Bora para o que importa aqui. Ó. As águas do aquífero vêm sendo contaminadas, tendo destaque a contaminação pela utilização de agrotóxicos provenientes da atividade agrícola e também por dejetos de animais oriundos da pecuária, ou seja, bosta, tá? Tal fato pode pôr não, tá colocando em risco a qualidade das águas subterrâneas. Em 2010, os países do Mercosul firmaram um acordo com o objetivo de conservar as águas do aquífero Guarani. Assim, cada país terá soberania para utilizar suas águas e também deverá ser responsável em caso de poluição. Galera, é o seguinte, os agrotóxicos que alguns dos nossos pecuaristas gananciosos estão colocando nos nossos alimentos todos os dias, eles acabam, obviamente, sendo absorvidos pelo solo, eles são levados também até esse aquífero, o que vai contaminando as águas. Os dejetos, cara, é cocô, né? Tipo, a gente tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Esses bois, esses cavalos, enfim, esses rebanhos, eles cagam o dia inteiro. Resultado, essa merda, é claro, ela vai sendo... Meu linguajar tá ótimo, né? Ela vai se infiltrando no solo, aquele cocô aguado, sabe? Ela, ela vai sendo penetrando no solo, infiltrando no solo e também chega aqui. Então você que está sendo, digamos, um dos belíssimos cidadãos, eu espero que eu não seja um cidadão de bem, um dos cidadãos que são, digamos, utilitários desse regime de água, do aquífero Guarani, sabe que você pode estar tomando-se uma água envenenada, que é pior, uma água cagada, né? Por boi, por vaca, por cavalo, enfim. Tá, esse é um problema. Pra gente finalizar, bora ver aqui. Eu vou colocar aquífero. Ih, tá forte isso aqui. Bora, merda. Alter do chão. Bora, vamos ver o que aparece aqui pra gente. Tá forte a internet. Algumas imagens. Me dá imagem. Aqui tem uma imagenzinha que eu gosto. Deixa eu só ver se eu acho essa bendita. Vai demorar pra achar. Deixa eu ver. Pô, essa aqui tá na minha frente, cara. Perceba aqui, ó. O livro não falou, não sei nem porquê, mas enfim, olha. O aquífero Alter do Chão, ele tem ele tem muito, mas muito mais água que o aquífero Guarani. E o aquífero Alter do Chão, ele tá praticamente, quase que praticamente todo no Brasil, o que é uma vantagem pra gente. O aquífero Guarani a gente, entre aspas, divide com outros países, certo? Ó, tem parte aqui, tem parte da Argentina, tem parte no Uruguai, tem parte no Paraguai, mas o Alter do Chão, só na gente, ó, praticamente. 1,3 milhões de quilômetros quadrados contra 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Tudo bem, ali a diferença até que nem é grande, mas em volume d'água, é uma surra. Enquanto que o Guarani tem 39 mil quilômetros cúbicos de água, nós temos 162 mil quilômetros cúbicos de água. Chupa, Guarani! Então, assim, galera, perceba que a gente está numa situação que, como eu disse, o nosso país, nossa região amazônica, se houver uma guerra pela água, a gente está muito ferrado, porque todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer. Bora ver o que diz aqui mais pra gente finalizar esta paradinha. A extensão superficial, ou seja, a extensão ali meio que se fosse medir o tamanho reto de área, né? É menor, mas tem maior volume de água, certo? E como eu disse, é muito mais fácil para o Brasil gerenciar essa área aqui do Alter do Chão, porque ela é 100% nacional. Só que tem alguma coisa errada com esses dados, porque olha que o tamanho do Alter do Chão aqui e olha o tamanho aqui. Alguém tem que dar bora combinar que eu acho até que esse aqui é o certo, porque ó, a maioria das imagens que a gente tem mostra aqui mais jeitinho. Mas ainda assim, o nosso é maior porque o nosso é bem mais profundo. Ó, mas aqui coisa.
Aqui já mostra, ó, o rodão. É por isso que eu digo, meus cabecinhas, que vocês têm que sempre pesquisar mais de uma fonte. Você tem que sempre estar ali procurando mais de uma fonte sobre algum tipo de informação, porque só assim você vai de fato comprovar se aquilo que você está vendo é real ou se de repente alguém querendo te enganar. Portanto, nunca fique com a primeira informação que você receber. Se possível, questione, pergunte, busque outras fontes para que você possa de fato ter uma noção exata de como as coisas são. Beleza? E de resto, cara, a gente fica por aqui. A outra parte do assunto, que é sobre. Deixa eu carregar aqui. Que é sobre clima, parece-me. Deixa eu ver aqui. Clima e vegetação. Isso a gente fala na próxima aula, tá? Então, nos vemos no grupo. Vamos ter uma pequenina atividade, obviamente. E, bem, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tamo junto.